Bom dia, graça e paz. O verdadeiro templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Do templo físico ao templo vivo. No Antigo Testamento, o templo era o lugar sagrado onde Deus manifestava sua presença. Era ali que o povo ia para orar, oferecer sacrifícios e buscar a direção divina. Mas com a vinda de Jesus, tudo mudou. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Mateus 27, 51. Isso simbolizou que a presença de Deus não estava mais restrita a um edifício. Agora ele habitaria no coração de cada crente. Deus deixou de habitar em construções feitas por mãos humanas para morar dentro de pessoas transformadas pelo seu Espírito. O que significa ser o templo de Deus? Ser o templo de Deus significa: o Espírito Santo vive dentro de nós. 1 Coríntios 6,19. Somos consagrados. Um templo é um lugar separado para o uso divino. Devemos refletir a glória de Deus. Assim como o templo de Jerusalém brilhava com ouro e beleza, nossas vidas devem brilhar com santidade e amor. Cristo não habita em paredes, mas em pessoas. O perigo de profanar o templo. Paulo alerta: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Destruir o templo pode significar viver em pecado e ignorar o Espírito Santo, contaminar o corpo e a mente com impurezas, deixar o orgulho, a ira ou a falta de perdão dominarem o coração. Assim como ninguém entraria no templo de Jerusalém para profaná-lo, devemos proteger nossa vida interior com zelo e reverência. O inimigo quer sujar o templo de Deus, mas o Espírito Santo quer purificá-lo. O templo deve ser cuidado e edificado. Em 1 Pedro 2,5 somos chamados de pedras vivas, sendo edificados como casa espiritual. Isso significa que não somos templos isolados. Juntos formamos a igreja, o corpo de Cristo. Cuidar do templo é alimentar-se da palavra, viver em oração, evitar o que entristece o Espírito Santo, buscar comunhão com os irmãos. Um templo sem manutenção se deteriora. Um cristão sem comunhão espiritual enfraquece. Aplicação prática. Como está o templo de Deus que é você? Está limpo e cheio da presença de Deus ou precisa de restauração? Há algo ocupando o lugar que pertence a Deus? Jesus expulsou os cambistas do templo. Mateus 21:12. Talvez ele precise expulsar da nossa vida o egoísmo, a inveja ou o pecado escondido. Permita que o Espírito Santo renove o templo. Deixe ele reorganizar, limpar e habitar plenamente em você. Deus não está em busca de prédios luxuosos. Ele busca corações disponíveis. O verdadeiro templo de Deus é vivo, é santo e cheio do Espírito. O engano moderno sobre fazer a obra. Hoje muitos acham que fazer a obra de Deus se resume a contribuir financeiramente. Mas fazer a obra é muito mais do que abrir a carteira. É abrir o coração e as mãos para servir. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração, o seu tempo e a sua obediência. O que é realmente fazer a obra de Deus? Jesus disse em João 6,29: a obra de Deus é esta, que creia naquele que enviou. Fazer a obra, portanto, começa com fé verdadeira em Cristo, e essa fé nos move a agir. Fazer a obra é amar o próximo como a si mesmo, Marcos 12:31, ajudar o necessitado, Mateus 25, 35, 40, falar de Jesus às pessoas, Mateus 28, 19 e 20, ser luz onde há trevas, Mateus 5, 14, viver com integridade e misericórdia no dia a dia. A obra de Deus não se faz só dentro de quatro paredes, ela acontece nas ruas, nos lares, nos corações. A verdadeira obra que Deus deseja. Paulo escreve em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a maior oferta que você pode dar a Deus não é material, é a sua vida.
Ele quer usar as suas mãos para abençoar, sua voz para consolar, seus pés para ir onde há dor. A obra de Deus é feita por pessoas disponíveis, não apenas por pessoas generosas. O perigo de trocar relacionamento por contribuição. Muitos acreditam que se dão dinheiro à igreja estão quitando uma dívida com Deus. Mas Deus não quer doações frias, quer comunhão viva. Em Amós 5:1, 21, 24, Deus rejeita as ofertas do povo porque seus corações estavam longe dele. Ele diz: antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Deus prefere obediência à contribuição sem sinceridade. Dinheiro pode sustentar o prédio da igreja, mas só o amor sustenta a missão. Aplicação prática. Não compre a ideia de que dar é suficiente. Dê o seu tempo para visitar um enfermo, ouvir um aflito, acolher o necessitado. Ore, evangelize, perdoe, sirva, isso é fazer a obra. E sim, continue contribuindo financeiramente, mas com coração no reino, não na troca. O reino de Deus se expande com generosidade, mas floresce com amor e serviço. Pastores estão enriquecendo, e o que Deus diz sobre isso? Ezequiel 34, 2, 4. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. O alerta de Deus aos líderes espirituais. Desde os tempos antigos, Deus se preocupava com o modo como os líderes tratavam seu povo. Em Ezequiel 34, o Senhor repreende pastores que se alimentavam do rebanho, em vez de cuidar dele. Hoje, infelizmente, vemos esse mesmo cenário se repetir. Pastores e líderes estão enriquecendo às custas da fé e de pessoas simples e sinceras. Deus não chamou pastores para se servirem das ovelhas, mas para servirem as ovelhas. O problema não é ter bens, é amar o dinheiro. A Bíblia não condena a prosperidade, mas o amor ao dinheiro. Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há muitos pastores que transformam o ministério em um negócio, trocando a cruz por cifrões. Conclusão: fazer a obra de Deus não é pagar, é participar. Não é investir para receber, é servir para amar. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele nos convida a ser parte da sua obra. E quando servimos com o coração, com fé, com amor, então estamos realmente fazendo a obra de Deus. Amém.